Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Você se sente sozinho? Infelizmente, muitas pessoas ficaram isoladas durante essa quarentena. Há muitos viúvos e viúvas e pessoas idosas que não podem estar perto de seus filhos porque fazem parte do grupo de risco, ou mesmo jovens solteiros que moram longe de seus pais e que agora, nesse momento, estão sozinhos em suas casas. E isso é algo muito difícil. Uma das situações mais difíceis, mais desanimadoras que alguém pode passar é a solidão. E o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? Em primeiro lugar, é importante que você saiba que é natural que você fique incomodado com a solidão. Afinal, nós não fomos feitos para viver sozinhos. A solidão não faz parte do plano original de Deus para nós. Uma das primeiras coisas que Deus fala na Escritura a respeito da sua criação é a seguinte: não é bom que o homem esteja só. Deus não nos criou para ficar sozinhos. Deus quer que nós estejamos sempre próximos de nossos familiares, que tenhamos amigos perto da gente. Inclusive, é o próprio Deus que nos concede todas essas coisas. Mas se a solidão não faz parte do plano de Deus para nós, por que é que há vezes em que nós a experimentamos? Existem várias razões para a solidão, mas se eu pudesse resumir numa só frase, seria a seguinte: nós vivemos num mundo quebrado. Nós vivemos num mundo caído. O mundo em que nós vivemos não é como deveria ser. Deus nos criou para viver eternamente em seu jardim, desfrutando de comunhão com o próprio Deus e com outras pessoas. Mas como em toda a história, algo deu errado. Desde que o ser humano se rebelou contra o nosso Deus, houve ruptura em todos os relacionamentos, no relacionamento do ser humano com Deus, no relacionamento do ser humano também com o seu próximo. A queda trouxe pecado, conflitos, morte, vergonha. Tem gente que fica sozinha por causa do seu próprio pecado. Veja, por exemplo, o caso de Caim. Caim, que cometeu assassinato contra o seu irmão Abel e que por isso, segundo as palavras do próprio Deus, se tornaria um errante pela terra. Ou veja também, por exemplo, o caso daquelas pessoas que se dedicam tanto a seu trabalho e a seus ganhos financeiros a ponto de não constituírem família e de por isso então ficarem sozinhas, como nos traz o livro de Eclesiastes, que fala a respeito de um homem que não tem irmão, que não tem irmã, e que não tem filhos, e que não cessa de trabalhar, e para ninguém ficará a sua riqueza. Mas também há pessoas que ficam sozinhas por causa de coisas que lhes sobrevêm, sem que haja nelas uma culpa direta. Veja, a doença é algo que pode isolar as pessoas. E é algo que nós estamos vendo hoje em dia, nesse tempo de pandemia e de quarentena, mas é algo que você também vê, por exemplo, no caso dos leprosos do povo de Israel, que eram isolados da comunidade, que viviam separados das outras pessoas a fim de que a sua impureza não fosse transmitida. Ou veja também, por exemplo, o caso daqueles que perdem entes queridos de suas famílias. Você deve se lembrar do caso daquela viúva que perdia o seu único filho e a quem Jesus teve tanta compaixão que então operou ali o milagre, um sinal, e o ressuscitou. Ou mesmo o caso de Ruth e Noemi. Lembre-se de Noemi, que perdeu seu marido, perdeu seus filhos, e que se não fosse a amizade de Ruth, ela teria ficado completamente sozinha. Então a solidão não é parte do plano original de Deus. E a solidão é algo que acontece num mundo caído. Qual é a solução para isso? E qual que é a esperança que nós temos quando nós estamos sozinhos, longe de outras pessoas? Aqui nós podemos nos apegar. A verdade a que você deve se apegar é a seguinte: o Senhor é poderoso para te assistir, para dar assistência àqueles que estão sozinhos. O Senhor pode ser a sua companhia em meio à solidão.
A Bíblia fala de Deus como aquele que ampara os órfãos e as viúvas. E a Bíblia diz muitas vezes que Deus está com o seu povo em todos os momentos. Em diversos momentos, quando personagens bíblicos estiveram desamparados, sozinhos e foram abandonados pelas pessoas e pelos seus amigos, eles se apegaram a seu Deus. O rei Davi, por exemplo, antes de se tornar rei, quando ainda era perseguido por Saul e se escondeu numa caverna a fim de não ser pego, ele se apegou a seu Deus, que é o seu refúgio. Salmo 142, versículos 4 e 5, Davi diz: Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Mas alguém que experimentou isso de maneira singular foi o apóstolo Paulo. Na segunda carta a Timóteo, Paulo fala a respeito da solidão que enfrentou enquanto estivera no seu primeiro julgamento e posterior prisão em Roma, e de como essa solidão agravou o seu sofrimento. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 16 a 18. Paulo diz: Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse completamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, Paulo estava preso quando escreveu essa carta a Timóteo, e na circunstância que ele estava vivendo, ele tinha sido abandonado por muitos. Somente Lucas e Onesíforo permaneceram ali com ele. Demas o abandonou e muitos outros estavam ocupados demais para dar assistência a Paulo. Mas Paulo não ficou abatido com isso. Paulo não ficou se lamuriando, se lamentando pelo fato de alguns tê-lo abandonado. Pelo contrário, Paulo se apegou ao fato de que essa não é a primeira vez que isso acontece com ele. Ele se lembrou de uma outra vez em que ele passou por situação parecida. E da outra vez foi ainda pior, porque se dessa vez ainda havia algumas pessoas com Paulo, da outra vez não havia ninguém. Todos mesmo o tinham abandonado. Não havia ninguém para defendê-lo em seu primeiro julgamento. Todos desertaram. E veja, é difícil ficar sozinho em casa, num tempo de quarentena, onde a razão pela qual as pessoas te deixam em casa é para que você não seja exposto ao vírus, é para que você fique seguro. Mas imagine como é ficar sozinho por causa do abandono. Imagina como é ficar sozinho porque todos os seus amigos mais íntimos não estão contigo no momento em que você mais precisa. Foi essa a situação que Paulo enfrentou. E na época, Paulo ficou frustrado com isso. E isso é completamente normal. Mas Paulo não ficou murmurando. Ele não ficou se lamentando. Ele não ficou nem com raiva, nem irado com aqueles que o abandonaram. Pelo contrário, Paulo até mesmo intercede por eles. Ele não guardou nenhuma amargura. Ele diz que isto não lhe seja posto em conta. Por que Paulo consegue passar tão bem por essa situação? É porque Paulo encontrou refúgio no Senhor. Veja o que ele diz no versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Veja, Paulo foi assistido por Deus. E ele entendeu depois que essa situação pela qual ele passou foi necessária, era algo que fazia parte do propósito de Deus para ele, porque por meio da sua prisão em Roma, Paulo poderia levar o evangelho mais longe. Era Deus que queria, era Deus que planejou que não houvesse ninguém ali para defender Paulo, a fim de que Paulo fosse preso e a fim de que ele fosse mais longe para pregar o evangelho. Por isso Paulo não se lamenta de ter sido deixado sozinho.
Veja, para entender esse sentimento de Paulo, é importante entender o que movia a vida de Paulo. Paulo antes era um perseguidor do evangelho, um perseguidor da igreja, alguém que não cria em Jesus Cristo, mas ele foi transformado por Jesus, ele conheceu a Jesus e agora ele vive para Cristo. Paulo era alguém que se considerava uma pessoa importante por causa daquilo que ele fazia, por causa do seu status como fariseu, como alguém irrepreensível, mas agora ele é alguém que sabe que não tem mérito algum diante de Deus e que a sua dignidade está fundamentada nos méritos de Jesus Cristo. Paulo sabe que a sua vida não pertence mais a si mesmo, mas pertence a Deus. E o propósito da vida de Paulo é pregar o Evangelho. Seu propósito é glorificar a Deus. Por isso, Paulo não fica perdido, não fica confuso quando porventura é deixado sozinho. Ele não fica sem chão, não é o fim do mundo. Veja, é muito bom ter relacionamentos e Paulo mesmo admite que ele precisa de amigos ali próximo dele, mas ele não vai ficar sem chão quando estiver sozinho, porque sabe que no final das contas ele ainda tem a Deus. Então ele busca forças no Senhor para enfrentar a solidão e a encontra. O fundamento da sua vida não é estar próximo de pessoas. O fundamento da sua vida não é ser querido por pessoas. O fundamento da sua vida não é obter conforto terreno. O fundamento da sua vida é o propósito que Deus estabeleceu, é levar o evangelho para o mais longe possível. E agora, nesse momento atual, Paulo estava olhando para o passado, se lembrando da situação que ele viveu no passado, se lembrando de como Deus cuidou dele no passado, enquanto passava por uma situação presente, ainda mais parecida. E veja, desta vez, Paulo não está completamente sozinho. Ele ainda tem Lucas perto dele, ele ainda tem Onesíforo, que veio da Ásia para cuidar dele. A coisa não está tão ruim assim. Por isso Paulo confia e diz, no verso 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero trazer uma palavra para você que está sozinho nesse momento. Deus pode te fazer companhia. Deus pode te amparar. Deus pode te dar forças. Busque nele a força para passar por esse momento. Saiba que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a fim de morrer pelos nossos pecados, a fim de assumir o nosso lugar, levando sobre si toda a nossa culpa. E no momento de sua maior angústia, Jesus enfrentou a solidão. Jesus ficou sozinho. Os seus discípulos o abandonaram. Ele sentiu o próprio abandono de Deus. O abandono que eu e você merecemos. E no momento de maior angústia, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabe o que é ficar sozinho. E exatamente por isso, porque ele conhece e entende o nosso sofrimento, ele pode nos amparar em momentos de angústia. Jesus enfrentou a solidão a fim de que nós não precisássemos mais ficar sozinhos. E depois de ressuscitar, Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Se você já conhece a Cristo, aproprie-se dessa promessa. Creia que Deus está com você. Creia que você não está sozinho. Creia que há um motivo para esse sofrimento que você está passando e que ele é temporário. Isso vai passar. Aproveite esse tempo para glorificar a Deus, para se aproximar mais de Deus, para ler mais a Bíblia, para ter um momento de descanso. Transforme a sua solidão em solitude. Mas se você ainda não experimentou essa graça, se você ainda não conhece a Jesus Cristo e não tem a certeza de que Ele está com você, então entregue sua vida a Jesus. Reconheça-o como seu único Senhor e Salvador. Arrependa-se de seus pecados e encontre no Senhor um fundamento inabalável para a sua vida. Que Deus lhe abençoe. Se você quer conhecer mais da Palavra de Deus, se você quer entender mais a mensagem de Jesus,
nós estamos aqui à disposição. Você pode entrar em contato conosco através dos nossos meios de comunicação, das redes sociais, e você pode também acessar o nosso site. Nós estamos de braços abertos e sempre dispostos a falar da palavra do nosso Rei.